How? Olá, tudo bem? Começando mais um Cineclube Matinal, sou Roger Lerina e a gente está gravando, falando aqui diretamente do Estúdio Hall, em Porto Alegre, capital gaúcha. O Cineclube Matinal é o seu podcast de cinefilia, de sétima arte, como sempre, tendo a honra, o prazer de dividir a mesmo microfone com o meu amigo, crítico de cinema, jornalista Marcelo Perrone. Salve, Marcelo. Salve, Roger. Olá, pessoal. A gente está muito feliz ainda, continuando nas comemorações das premiações do filme Agente Secreto no Globo de Ouro e, claro, com as indicações que esse longa-metragem aí teve para o Oscar. Oscar que vai ser entregue na sua 98ª edição no dia 15 de março, lá em Los Angeles. E o Agente Secreto teve 4 indicações, né, Marcelo? Melhor filme internacional, melhor ator para o Wagner Moura e uma categoria nova que foi criada agora, primeira categoria do Oscar desde 2001, né, que é a direção de elenco, e que o elenco é um dos grandes destaques realmente, né, as interpretações desse filme do Kleber Mendonça Filho, que não levou uma indicação, eu acho injustamente, que poderia, né, tá lá concorrendo também com melhor direção, mas tudo bem, já ganhou esse prêmio aí em outras ocasiões. E a gente ainda tem uma outra categoria que estamos disputando, nós, o Brasil, que é a melhor direção de fotografia, melhor fotografia, pelo filme Sonhos de Trem, que é um brasileiro chamado Adolfo Veloso, e ele está indicado, então, ao Oscar nessa categoria. Mas hoje aqui, na edição dessa semana do Cineclube Matinal, o Marcelo e eu vamos falar um pouco a respeito dos principais indicados ao Oscar, né? A estatueta mais aguardada do cinema internacional. E nós vamos começar falando, né, Marcelo, dos 10 indicados ao prêmio máximo, que é o de melhor filme. Eu vou listar aqui, o Marcelo vai começar a falar depois. Perdão. Vamos começar com fazer uma lista por ordem da quantidade de indicações. A gente tem um recordista na história do Oscar, que é Pecadores, né? Sinners, um filme bem legal, interessante, um filme de gênero, mas que é de terror, mas também é um drama e também é um filme de crítica social, tem 16 indicações. Seguido dele vem Uma Batalha Após a Outra, para mim, já largo aqui, é o melhor filme de 2025, eu acho, e é um favorito ao Oscar na minha visão, não sei se o Marcelo vai concordar comigo, depois nós vamos escutá-lo. Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson, tem 12 indicações. Filme, do Guillermo del Toro, vem em seguida com 9 indicações. Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, também tem 9 indicações, um belo filme, um belo drama, que a gente até já comentou aqui a respeito da vida matrimonial, doméstica de William Shakespeare, antes de ele se tornar essa figura né, que faz parte do imaginário da cultura ocidental. Também com 9 indicações, Marty Supreme, que é um filme que estreou recentemente aqui no Brasil, tem direção do Josh Safdie, né, que era da dupla dos irmãos Safdie, e uma atuação elogiadíssima, realmente destacada, do ator Timothée Chalamet. 9 indicações também para valor sentimental, aí nós já estamos falando de filmes que não... um filme aqui que não é de língua inglesa, né? Ele até tem alguma coisa falada em inglês, é um filme norueguês, do Joachim Trier, um belíssimo drama que também tem 9 indicações e que ganhou o Globo de Ouro, entre os prêmios que recebeu, um Globo de Ouro de ator coadjuvante para o Stellan Skarsgård, que é um grande astro aí do cinema. Nosso Agente Secreto, 4 indicações que já falamos aqui. Bugônia, também 4 indicações, filme do Yorgos Lanthimos, outra vez em parceria com a Emma Stone. E finalmente, ainda tem F1, o filme, né? O filme de Fórmula 1, mas um outro filme de gênero, né? Um filme de esporte, aventura, do Joseph Kosinski, tem 4 indicações. Não entendo por que ele está indicado aí, é uma daquelas
digamos, injustiças, porque tira lugar de algum outro. E, finalmente, Os Sonhos de Trem, também com 4 indicações, que a gente já disse aqui que tem um brasileiro no páreo, que é o diretor de fotografia, a direção do Clint Bentley, e que, entre seus grandes destaques, também já comentamos aqui no programa, no nosso podcast, tem uma atuação incrível, né, do Joe Edgerton, que, a meu ver, deveria estar indicado entre os, e não está, entre os concorrentes ao Oscar de melhor ator. Mas vamos lá, Marcelo, vamos... Pecadores. Pra que tanta indicação pra esse filme, né? É o filme que ele começou a temporada como um dos grandes queridinhos, assim, e comprovou, com justiça, assim, é um filme muito interessante, como tu falaste, ele tem essa mistura de gêneros, assim, ele começa como um drama social, contando lá a gênese do racismo nos Estados Unidos, passa em retrospectiva a história da música negra americana e a influência que ela nos legou hoje, aí ele avança para pitada de drama romântico, drama familiar e acaba num filme de terror. Exatamente. E é muito bem costurado, assim, pelo diretor o Ryan Coogler, que ele ficou famoso pelo Pantera Negra, né, o filme da Marvel. Eu acho, porém, que essas 16 indicações, elas não refletem, assim, aquele favoritismo que a gente já viu em outras edições do Oscar, assim, que o filme que tinha um monte de indicação também disputava forte essa categoria de melhor filme, melhor direção. Eu acho que o Pecadores vai ficar ali mais restrito ali dessas 16 indicações, que são um recorde, né? Não vai repetir feito de filmes como Ben-Hur, que de 11 indicações, ganhou 10, de Titanic, que ganhou 11 Oscars. Acho que ele não... As chances dele fortes, por exemplo, são no elenco, que é essa categoria nova, assim, que ele tem levado, assim, de premiações prévias. Acho que ele desponta mais nessa categoria. Bom, sobre Uma Batalha Após a Outra, eu concordo contigo, Roger. É, para mim, o grande filme de 2025. E eu acho que se a academia for justa, assim, refletir essa diversidade que ela andou somando nos últimos anos, assim, de múltiplas vozes e representações, ele ganharia o Oscar, assim, porque ele é um retrato muito acurado do clima dos Estados Unidos hoje. Apesar da matriz dele, o livro do Thomas Pynchon, ser uma reflexão da era Reagan, lá, um livro dos anos 90, refletindo sobre os Estados Unidos dos anos 80, assim, daquela era da ascensão da direita americana, assim, dos anos 80, o fim do sonho hippie, assim, e dos militantes. Uma Batalha Após a Outra consegue refletir também esse estado de espírito contemporâneo, assim, do fim das utopias, da resistência contra o autoritarismo, assim. E eu acho que o filme ele é muito feliz nisso, assim, por uma coincidência histórica, assim. Ele estreou bem no ano que o Trump assumiu seu segundo mandato, e no filme a gente vai vendo e reflete muita coisa. É o Ice, né? Que a gente vê o Ice, tem um personagem ali que vivido pelo Sean Penn, que ele me parece aquele chefe do Ice lá, o bovino. Exatamente. Esse, que é um cara que, por sua vez, remete toda uma estética, assim, dos nazistas, assim. Eu acho que é um filme muito contemporâneo, seria uma grande justiça ele ser nomeado vencedor do Oscar nessas categorias que ele concorre. E antes de passar para o próximo, Marcelo, só fazer uma observação. Eu acho Uma Batalha Após a Outra conversa muito de perto com O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, que também se passa no final dos anos 70, aqui no Brasil, e também tem... aborda o autoritarismo, aborda a presença opressiva do Estado na vida dos cidadãos. Então, eu acho que são dois filmes que eles são bem complementares, né? Sim, até nós falamos disso. Quem quiser, volte aí uns programas atrás aí, que vai ver um especial que a gente fez sobre Agente Secreto e do Uma Batalha Após a Outra que a gente fez, que o Roger lembrou bem desse diálogo que os dois filmes estabelecem, assim. Vamos passar para Frankenstein, então? Frankenstein, falando em aberrações, assim, eu acho esse demasiado, esse filme está concorrendo ao Oscar, quanto mais a 9 estatuetas, assim. Acho que isso aí, assim como o Fórmula 1 que tu citaste, são os dois filmes que é pelo que os especialistas falam, que é a força do lobby dos seus produtores, né? O Guillermo del Toro foi bancado pela Netflix para fazer essa, para mim, desnecessária nova versão de Frankenstein, e o filme lá da Fórmula 1, que tem o Brad Pitt à frente do elenco, ele é bancado pela Apple. Então, acho que foi um agrado da academia, as duas grandes plataformas, que, para o investimento que elas fazem em cinema,
porque depois eu vou falar mais específico da Fórmula 1. Esse Frankenstein, apesar de ser lindo, estiloso, não é a melhor versão do Frankenstein que já chegou aos cinemas, está longe. Os atores que foram... Esse ator que está sendo indicado a Oscar coadjuvante, o Jacob Elord, eu acho também um ator fraquinho, assim, para ainda mais... Eu não sei, não merece, não é um filme que me faz gastar muita saliva falando dele, porque eu não gostei nada, assim. Depois nós chegamos no Hamlet, esse sim, um filmaço, assim, com 9 indicações, as mesmas 9 indicações do Frankenstein. É um filme muito bonito, assim, ele é centrado, assim, numa história de um período desconhecido da vida do Shakespeare, assim, sobre o qual sempre se especulou muito, assim, que é o passado dele familiar, do período que ele ficou meio isolado, sumido do mundo, assim, após uma... o filme vai tratar disso, não vou dar spoiler aqui, que ele vive uma tragédia pessoal que acabou sendo definidora da obra e da vida dele. E o filme é um filme muito delicado, muito bem interpretado, fotografado, dirigido por uma diretora que já figurou no Oscar em outras edições, a Chloe Zhao, do Nomadland. Que foi um filme que também ganhou o melhor filme, um filme protagonizado pela Frances McDermott. Ela tem uma pegada assim para tratar de dramas humanos assim muito interessante assim. E é curioso, né, Marcelo, porque esse filme, apesar de ter essa vida e a figura conhecida e central ser o William Shakespeare, pelo menos da história, na verdade a grande protagonista é a esposa Anne ou Agnes, no filme é chamado de Agnes Hathaway, porque inclusive é uma das coisas, é tão meio o mistério do nome dela, né? Da vida do... E aí até Hamlet também espelha um pouco isso, que antigamente, naquela época, parece as duas formas de dizer Agnes ou Anne eram... Sim, que era uma forma mais oral, né, de colocar o nome das pessoas. Então... E ela é a grande personagem e é a grande interpretação, né? Jessie Buckley. Depois a gente vai falar um pouco disso, ela está concorrendo, já ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz, né? Acho que é a grande força do filme, assim. Exato. E também é um filme que tem grandes momentos, assim, porque mostra o nascedouro, digamos assim, da peça que é a mais famosa, digamos, a mais conhecida do Shakespeare, que é o Hamlet, que está ligado a essa experiência pessoal que ele passou diretamente, assim. E é muito impressionante, assim, a construção do filme, assim, como a gente chega até esse ápice, assim, da encenação, da primeira encenação do Hamlet, assim. Realmente... Muito bacana, assim. Muito emocionante. Depois nós temos o Marty Supreme, que é o filme que eu não morri de amores, apesar de achar ok, assim, mas também acho meio demasiado, assim. É mais um filme estrelado pelo Timothée Chalamet, que é um ator queridinho, assim, não tem nada que ele tenha feito nos últimos anos que não tenha se destacado, assim, e chegado às premiações. A temporada passada foi ele como o Bob Dylan, né? Depois, nas anteriores, ele sempre tem um filme, assim, que está destacado. Conta a história, assim, de um personagem inusitado, assim, que eu desconhecia por completo, assim, um jogador de ping-pong, assim, dos anos 50, faz um retrato de época, assim, muito interessante, assim, dos Estados Unidos. Ele é sempre eficiente, né, apesar de eu achar que ele sempre faz o mesmo tipo de personagem, é um ator que não me parece muito versátil, assim, nos seus trabalhos, que é meio monocórdico, assim, tanto no Duna, ficção científica, quanto no Bob Dylan, para mim parece que ele está sempre no mesmo registro, assim. Questão de gosto. Eu acho ele interessante, não acho realmente sensacional, mas ele está muito bem nesse filme e ganhou o Globo de Ouro de melhor ator. E é favorito. E é o favorito, eu acho que ele disputa... se ele não tivesse nessa final aí, talvez a gente poderia cravar que o Globo de Ouro de melhor ator iria para o nosso Wagner Moura. Sim. Porque ele está incrível mesmo. Sim. Mas o Timothée Chalamet chega muito forte para esse prêmio e talvez ele que vai levar. Eu acho legal porque esse filme ele premia assim, um diretor que é o Josh Safdie, que é um dos grandes nomes do cinema autoral novo, o cinema autoral americano, assim, nos últimos anos, dirigiu um monte de filme legal, mas sempre mais restrito a um circuito de arte, assim. E agora ele começou a dirigir junto com o irmão dele,
que também é ator. É tipo uma parceria como a dos irmãos Coen, assim, mas daí agora ele ficou mais mainstream, assim, já tá fazendo filmes com maior repercussão. Vamos para Depois, dos filmes que eu mais gosto desses que estão aí em cartaz e disputando o Oscar. Valor Sentimental, 9 indicações, que é um feito para um filme internacional, né? Geralmente o filme internacional, quando sai da sua própria categoria, ele ambiciona ali mais um prêmio de direção ou melhor filme, mas não tem aquela força, apesar de eu ter gostado muito do filme, tipo, de um Parasita, assim, para ambicionar ganhar um melhor filme. Mas é um filme muito bacana, muito legal, lembra muito, assim, os dramas familiares escandinavos, assim, quem gosta de Bergman e de outros diretores vai se impressionar. E o Joachim Trier é um diretor muito constante na regularidade de filmes bons, assim, né? Na temporada passada ele também figurou nas premiações com A Pior Pessoa do Mundo. Ele foi inclusive indicado ao Oscar, de filme internacional, né? Da mesma forma que esse ano conheci A Pior Pessoa do Mundo, que inclusive é protagonizado por uma atriz que está novamente no Valor Sentimental e também está concorrendo, né, ao Oscar, que é a Renate Reinsve. Sim, e o filme ele combina assim essa questão da profundidade do drama familiar com a questão da ausência daquele sentimentalismo comum nesse tipo de abordagem, assim. É um filme que ao mesmo tempo ele é emotivo, mas ele é frio, assim, na medida, que para mim é o grande mérito desses filmes escandinavos, assim, em lidar com esses temas, assim, que acho que só eles conseguem achar o tom do registro certo para enfrentar isso sem cair na pieguice, assim. Eu gostei muito do filme. Também gosto muito. Vamos agora para o Brasil. O Agente Secreto a gente já falou bastante, merece falar mais, e falaremos mais dele mais adiante, né, nas outras categorias, mas o fato de a gente ter que ser realista, o fato de já estar nessa lista de 10 já é a grande premiação assim, dele, porque é um feito extraordinário, assim, né, para um filme brasileiro, assim, feito alcançado poucas vezes, inclusive por filmes sul-americanos, e mesmo nessa nova fase que já dura algumas décadas do Oscar de melhor filme com uma dezena de indicados, né? O fato de figurar aí por um filme estrangeiro, um filme brasileiro, ainda mais um filme brasileiro que ele tem uma diferença assim em relação ao Ainda Estou Aqui, que eu acho que ele é um filme mais hermético, mais denso do que eu Ainda Estou Aqui. É mais complexo narrativamente. Mais complexo. É um filme mais... Eu acho. É um filme mais empenhado, assim. Não vou avaliar se é melhor ou pior, estou dizendo que é um filme mais exigente do espectador do que o filme como Ainda Estou Aqui, que é um filme mais... que é um linear, drama mais linear. Assim, narrativo, né? É um filme mais oscarizável, digamos assim. Exato. Depois nós temos ali o Bugônia, com 4 indicações, mas eu acho que o Bugônia, Roger, das 4 indicações, que ele teria melhor chance de ser a mais merecida, ele ficou fora, que é do Jesse Plemons como melhor ator. Né? O Jesse Plemons tá incrível. Eu apostava que ele estaria nessa... Também. Foi considerado pelo lista, que eu li, assim, uma das grandes injustiças do Oscar foi a falta de indicação dele. A Emma Stone tá ótima, como sempre. Tá ótima. Melhor atriz. O filme é um filme muito interessante. Também dialoga muito com esse mundo contemporâneo, assim. Ele é remake de um filme sul-coreano, que passou aqui em Porto Alegre, acho que no Fantaspoa até, e eu assisti depois, assim, só que é outra pegada, assim, o filme sul-coreano é mais da questão do humor mais gore, assim, de violência, digamos, é mais farsesco. Esse aí, ele tem uma coisa mais contemporânea, assim, de lidar com essa questão da desinformação, das fake news, das teorias da conspiração. Da presença das grandes corporações... Na economia e na vida mesmo, né, do cotidiano. Sim, da coisa ambiental. Estados Unidos, especialmente, também crimes ambientais. Ele é um filme muito bem feito, assim, eu gostei bastante, eu gosto do Yorgos Lanthimos e eu acho que o filme, ele tá com essas 4 indicações, ele tá bem, mas... E eu acho que é o filme, né, Marcelo, acho que mais linear, digamos assim, também, né, do Yorgos Lanthimos. O menos radical, assim, dele, narrativamente falando, assim, né? Claro, tem aquele drama de época, o Favorita, mas mesmo ali no Favorito, acho que ele tem umas coisas mais radicais do que tem nesse aqui, que é um filme mais comum, até talvez por ser um remake, ele não tinha como inventar muito, assim. Mas mesmo assim é um grande filme, não é porque ele é mais convencional que ele é menor. Eu acho um baita filme, eu acho que podia estar
com outras indicações, como o Marcelo falou, especialmente o Jesse Plemons. Vamos passar correndo por esse aí agora. Literalmente correndo. Esse Fórmula 1 filme também, que para mim não tem nada de excepcional. Tá longe de ser o melhor filme de corridas em geral e de Fórmula 1 em particular. Para quem conhece clássicos como o Grand Prix, ou até anos atrás, poucos anos atrás, teve um filme sensacional, que é o Rush, que era um filme de Fórmula 1, baseado na rivalidade do Nick Lauda e do James Hunt, que era um filme espetacular, assim, que eu gostei muito, assim, super realista, muito mais do que... Era um filme mais, digamos, feito no braço, assim, do que esse Fórmula 1, que usa muito efeitos especiais, assim. Mas aí, claro, é o mesmo diretor do Top Gun Maverick, tem o Brad Pitt como ator central, fazendo um personagem que eu achei muito implausível, assim, né? Mas, para quem gosta do gênero, assim, mas tá longe, eu acho um exagero. Ele deveria ter ficado restrito às categorias técnicas. Assim, que ele tá ali, som, montagem e efeitos visuais, agora, ele tá... E tudo bem que ele seja, inclusive, pode até ganhar. Porque, exato. Desse ponto de vista técnico, agora, ele realmente está muito bem. Melhor filme. Não dá deixar de fora. Olha, a gente poderia passar um programa aqui citando outros 10 filmes bons da temporada que ficaram de fora, que poderiam estar nesse lugar então, aqui. Saindo dos automóveis de alta velocidade, vamos desacelerar e vamos para um trem. Um trem. Sonhos de Trem, que é um belíssimo filme. Para o meio da floresta. Gosto muito desse filme. Se quem estiver aí nos assistindo e ouvindo, pode voltar num programa passado aí, que nós dedicamos um bom espaço para esse belo filme, que se passa ali na virada do século, no início do século XX, naquele período de desbravação ali do oeste americano, a abertura das estradas de ferro em direção ao mar, assim, que era um período muito importante assim, para a história americana, e ele retrata, é um filme muito singelo, que ele retrata a história de um homem que é um lenhador que se junta a esses grupos de trabalho para abrir estradas, né, no meio da floresta, e ele vive uma paixão com uma garota, tem um filho, e vive esses períodos de isolamento, assim, de sai para trabalhar, volta para casa, e aí tem muitas reflexões, é um filme que tem muita... ele é tão eficiente, o filme da narrativa, né, Roger, que ele conta a história desse homem, assim, que a gente fica sabendo, assim, através de narração e de avanços e retrocessos da trama, da vida desse homem, do nascimento à morte dele com 80 anos, de uma forma assim totalmente linear. Mais de 1h30. 1h30, assim, e ele manda o recado. É um filme belíssimo, como a gente já falou, fotografado por um brasileiro que está concorrendo ao Oscar de fotografia, e estrelado pelo John Egerton, que para mim é também outro injustiçado de ter ficado fora da categoria de melhor ator. A Felicity Jones, que é uma atriz muito interessante também. Muito bem também. E ele é um filme reflexivo, ele lembra muito, para quem curte, conhece os filmes do Terrence Malick, aquele diretor americano, assim, que divagações sobre a vida, o que nós estamos fazendo aqui nesse vale de lágrimas, assim. É um filme muito interessante. E o Egerton, ele é tão bom ator que ele pouco fala no filme, né, Roger? Ele se expressa. Ele fala muito pouco e as expressões dele são fascinantes, assim, o passar dos anos, as provações que ele vai ter vindo na vida. Eu falei John Egerton, é Joel Egerton. Mas eu gosto muito, assim, eu acho que ele vai ficar com o Oscar de fotografia, certo? Porque ele está ganhando todas as premiações prévias. E realmente vai ser... o filme é tudo isso que a gente falou, mas a fotografia também colabora bastante para contar essa história, para criar esse clima, para evocar. Marcelo, já falamos dos 10 filmes aqui, antes de encerrar, porque a gente vai falar um pouco mais de outras categorias aí no próximo bloco, mas eu não quero encerrar sem ouvir o teu pitaco. Diz o teu preferido e o que tu achas que vai ganhar, que talvez não seja o mesmo filme. Isso costuma acontecer. O que eu preferia que ganhasse, acho que é Uma Batalha Após a Outra. O que vai ganhar... eu não duvido que acabe sendo ou o Hamnet, que é um filme que despontou como um azarão agora mais recentemente, o próprio Pecadores seria uma surpresa para mim, mas eu não duvido. Não duvido, que nunca ganhe, pode duvidar. Porque a força da academia, assim, desses filmes blockbuster, assim, também é um filme, ao mesmo tempo, sucesso de bilheteria e autoral. Eu acho que podem dividir, dar o de direção para o Paul Thomas Anderson e o de melhor filme
para outro, assim, no caso, o Pecadores, o Hamnet, eu acho que ficaria entre esses dois, assim, se não der... Porque dos outros aqui eu não vejo nenhum deles com chance de melhor filme, assim. O Marte Supremo, acho que se ganhar, ganharia ali o melhor ator, e olhe lá. Eu acho que isso é bem provável que vá ganhar o melhor ator. O que eu acho, que ninguém perguntou, mas eu vou dizer, o filme, o que eu preferiria que ganhasse é Uma Batalha Após a Outra. Como eu disse, eu considero talvez o melhor filme de 2025. E eu acho que vai ganhar também, Marcelo. Eu tenho a impressão de que ele vai ganhar também o de melhor ator e também melhor direção, viu? Porque eles vão dar os dois, mas como tu lembraste, a gente não pode nunca, imagina, cravar em nenhuma premiação, né? A gente pode dizer... a cabeça de júri e de quem vota não necessariamente o que a gente pensa, o que a gente acha que seria justo. Como eu disse, acho que vai para Uma Batalha Após a Outra, mas poderia ir para... Seria meio que um azarão, não pela sua qualidade inferior, mas porque eu acho que realmente as fichas estão nesse filme do Paul Thomas Anderson. Acho que Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, tem uma boa possibilidade de ser o que vai correr por fora e ganhar. E em terceiro, uma terceira possibilidade, eu também acho que às vezes a academia surpreende Pecadores. Eu acho Pecadores um filme bem menor do que esses dois que nós falamos aqui, ainda que eu acho que seja um filme muito interessante, um filme ótimo mesmo, mas eu acho que Uma Batalha Após a Outra e Hamlet estão acima desse do Pecadores. E eu acho muito pouco provável as chances do Agente Secreto. Temos que falar do filme primeiro, né? Eu acho que ele tem, e aí nós vamos falar no outro bloco, ele tem boas chances para filme internacional, mas eu acho que o melhor filme não vai ser, vai ficar pro filme do Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, né, Marcelo? E voltamos para falar de direção, filme internacional e mais outras categorias, se der tempo. Já voltamos. A gente está de volta aqui com o nosso podcast Cineclube Matinal. Hoje, nessa semana, estamos falando sobre os principais indicados ao Oscar, lembrando que a 98ª edição do prêmio vai rolar no dia 15 de março, em Los Angeles. O Brasil, ao total, está disputando em 5 categorias, 4 só com um Agente Secreto. Temos ainda a fotografia do filme Sonhos de Trem, que é assinado por um brasileiro. E agora nós vamos falar de melhor direção, né, Marcelo? Eu vou dizer aqui os indicados e aí nós vamos dar os nossos pitacos aqui, dizendo o que a gente acha que... de novo, aquele mesmo esquema que a gente fez contra o melhor filme, que a gente gostaria que ganhasse e o que talvez é o que vai ser premiado, que não necessariamente vai ser o mesmo. Ryan Coogler, por Pecadores. Paul Thomas Anderson, diretor de Uma Batalha Após a Outra. Nós temos a Chloe Zhao, de Hamlet, A Vida Antes de Hamlet. O Joachim Trier, de Valor Sentimental, e temos também o Josh Safdie por Marte Supreme. Marcelo, desses 5 indicados aí, qual que tu gostaria, do teu coração, gostaria que ganhasse, levasse o caneco, e quem que tu acha que vai efetivamente ganhar? Nesse eu acho que há uma conjunção, assim, eu acho que o Paul Thomas Anderson é um merecedor, assim, até pela trajetória dele, um diretor que dificilmente saiu da linha dos grandes filmes nessa trajetória dele no cinema. Já foi indicado outras vezes e está na hora, acho que, de ser... Não que o Oscar vá mudar a vida dele, mas eu acho que seria uma chancela interessante para um dos grandes diretores americanos em atividade, assim. E ele já ganhou o Globo de Ouro, então eu acho que ele seria justo, sim. Eu acho que nessa aí ele leva e merece e deve levar, assim. Porque a Chloe Zhao, ela está muito bem cotada também pelo Hamlet, mas eu acho que a indicação já é o prêmio. Assim, os outros nomes da lista também eu não vejo assim grandes chances, assim,
apesar do que eu achar não valer nada. Não é bem assim, Marcelo. O Mas, pessoal de Hollywood presta muita atenção aqui no nosso podcast. Mas eu acho que a indicação, digamos, o trabalho mais consistente de direção, o projeto mais ambicioso desses é Uma Batalha Após a Outra, e o Paul Thomas Anderson, eu acho que é o grande favorito, assim. Acrescento, eu concordo contigo, Marcelo, eu acho que realmente ele é o favorito, já ganhou o Globo de Ouro, né, por esse de direção, por conta desse filme, mas ele nunca ganhou Oscar, né? Sim, Ele exato. tem filmes incríveis, elogiados, como O Sangue Negro, Magnolia. Magnolia, Licorice Boogie Pizza, Nights, Boogie Nights, etc. A Trama Fantasma, são filmes que são muito diferentes entre si, em geral, assim, mas ele, ao mesmo tempo, também tem uma certa marca autoral nos filmes que o Paul Thomas Anderson dirige. Tem coisas que a gente pode entender como recorrentes, né, no cinema dele. E, no entanto, ele nunca levou o Oscar, né? Como eu disse, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor direção esse ano aí por Uma Batalha Após a Outra. Ganhou, inclusive, também melhor roteiro, né, por esse filme. E eu acho que agora é a chance dele, né? Entre esses outros que estão disputando, nós poderia ter, de novo, aquelas surpresas de Hollywood, né? Algo como dá para Chloe Zhao por Hamnet, talvez como uma espécie de consolação se não ganhar o de melhor filme. O Ryan Coogler, né? Como o Marcelo falou, às vezes Hollywood e academia se encanta por um filme mais comercial, mais empenhado, que é o caso de Pecadores, e aí, às vezes, excessivamente premia essa conjunção de bilheteria e de relevância artística, e pode ser, né, que eles dêem um prêmio para ele. Mas eu acho que esse troféu vai ficar com Paul Thomas Anderson, né? E tem um aspecto interessante, Jorge, só para dar o último pitaco nessa categoria, que a gente falou aqui já dessa ampliação do número de votantes para ter uma busca por maior representatividade. Essa lista dos diretores ilustra bem isso, né? Porque nós temos aí um diretor negro, uma mulher, um diretor europeu, Exato. Um americano já consagrado, né? No caso do Paul Thomas Anderson, e um novato, digamos, entre aspas, assim, dos egressos do cinema independente, que é o Josh Safdie. Então, acho que dos últimos anos, assim, que eu me lembre, a lista de direção é a mais diversificada, assim, né? É muito interessante isso, assim, porque contempla vários aspectos que estão sendo reclamados há muitos anos, assim, de representatividade no cinema. Podiam ter metido um sul-americano aí, nosso Kleber Mendonça Filho. Exato. Vamos passar para melhor ator, Marcelo. Os indicados são, né? Parece que estamos... Está com o envelope na mão. Eu tô com o envelope na mão, tá aqui, os indicados são o Wagner Moura, pelo Agente Secreto, o Timothée Chalamet, por Marty Supreme, o Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra, Michael B. Jordan, de Pecadores, e o Ethan Hawke, que está sensacional também em Blue Moon. Quais são os teus prognósticos, Marcelo? O ator que tu gostaria de ver premiado e o que talvez vá levar mesmo, né? Ó, nessa época, em geral, não é comum a gente ter visto todos os filmes, né? Casualmente eu vi todos esses indicados. Eu acho, para mim, vou torcer e não é patriotismo. Eu acho que o Wagner Moura mereceria, Eu acho também. Não seria injusto ele ganhar um Oscar. Acho pouco provável, assim, diante do peso dos concorrentes dele. O Timothée Chalamet é o queridinho, né, de Hollywood, assim, não, é inegável, assim, que ele tem figurado nas premiações todos os anos, e o Oscar seria que meio que uma coroação para essa fase que ele vive, assim. Eu acho provável que ele leve. O Leonardo DiCaprio já um ator, já essas alturas da vida, um medalhão. Já é medalhão. Ele é o protagonista, mas eu não acho que ele seja o melhor desempenho, né, de Uma Batalha para as Outras. Ele está muito bem, mas ele, para mim, o Sean Penn deveria estar concorrendo aí, né, como melhor ator e não lá nos coadjuvantes, porque ele tem um personagem muito
que meio que carrega o filme, toda a tensão do filme é com o personagem do Sean Penn. E o Leonardo DiCaprio está muito bem, assim, como usualmente ele costuma estar nos últimos tempos. Eu assim, acho que ele está muito bem, mas muito bem, não é não é um desempenho da vida, assim, Exato. de ganhar um Oscar. Ele tem filmes mais anteriores a esse que ele está assim, com muito mais merecedor assim, de oscarizável. O Michael B. Jordan faz um papel muito interessante, papel duplo, né, de irmãos gêmeos, é um desempenho muito legal, assim, não seria uma aberração ou uma grande surpresa se ele não ganhasse, se ele ganhasse, justamente pela academia reconhecer esse duplo desempenho, né? É interessante, assim, a academia às vezes gosta dessas coisas, né? Sim, de um ator, da versatilidade. Versatilidade, mostrar, assim, ainda mais um filme que está com 16 indicações, então talvez um prêmio de melhor ator para esse filme não fique demasiado. O Ethan Hawke, eu acho que está já bem sendo indicado, assim, é um filme muito bacaninha, né? Dirigido pelo Richard Linklater, dois filmes, curiosamente, que ele dirigiu em 2025, né? O outro é o Nouvelle Vague, que é um filme muito querido, assim, sobre os bastidores do clássico francês Acossado, do Godard. E eu acho que o Ethan Hawke está indicado aí, ele faz um papel interessante, né? De um produtor de musicais americano que ficou meio digamos, ficou à sombra do seu parceiro mais famoso, que depois despontou como um dos grandes nomes dos musicais americanos. É o Lawrence Harr, que é um cara, um grande letrista, Sim. né, que formou com Richard Rodgers, uma das maiores parcerias dos musicais, sim, tanto na Broadway quanto no cinema, mas depois ele é trocado, digamos, sim, assim, durante a carreira do Richard Rodgers pelo Oscar Hammerstein. E aí eles fizeram aquele musical, sim, Oklahoma, que foi até hoje o musical referencial dos Estados Unidos, e ele fica muito amargurado, assim, com esse ostracismo, entre aspas, assim, a qual ele ficou relegado na história, assim. Mas, então, o teu voto vai para o Wagner Moura? Mas quem vai ganhar, eu acho, é o Chalamet. Mas não com uma pontinha ali pro Michael B. Jordan, que eu acho que não seria injusto, assim, a vitória dele. Exato. Não, eu voto com o relator também. Eu acho que é bem isso. Eu gostaria realmente, sem bairrismo... de novo, eu acho que os 5 atores estão muito bem, mas efetivamente o desempenho do Wagner Moura ele ganhou o Globo de Ouro. Sim. De novo, a gente tem que sempre lembrar que quem vota no Globo de Ouro é um colegiado totalmente diferente da academia, do, sim, Oscar, não é, né, ainda que haja influências, né, as premiações acabam influenciando as votações seguintes, não são as mesmas pessoas. Quem votou lá não vai votar no Oscar. Tanto que ele ficou fora do sindicato, né, dos atores, exato, que são os votantes da academia, porque por ele não ser um ator sindicalizado nos Estados Unidos. Assim, né? Então isso é diferente, mas sim há alguma influência. Então, mas o Wagner Moura está ótimo, né? Quem viu o filme sabe, no Agente Secreto. Mas o Timothée Chalamet também está muito bem e talvez seja o momento dele. Ele já teve 4, 5 indicações ao Oscar de melhor ator, nunca levou também, ainda é jovem, claro, está começando a sua carreira, mas essa é, né, a 4ª indicação dele para o prêmio e talvez, né, a academia acabe, né, destacando e premiando essa atuação, que realmente é uma situação excelente desse jovem ator, e que, como o Marcelo falou, está em tudo que é filme, né, e sempre se destacando com as suas interpretações, filmes interessantes. Então talvez ele vá levar, mas o Michael B. Jordan, que faz 2 papéis, faz gêmeos, como o Marcelo lembrou aqui, nesse filme dos Pecadores, pode ser também lembrado pela academia. Mas eu acho que vai ser o Timothée. Vamos ver quem é a melhor atriz, Marcelo. As indicadas nesse ano são a Renate Reinsve, né, do filme norueguês Valor Sentimental. Temos a Jessie Buckley por Hamlet. Jessie Buckley, lembrando novamente que ela já ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de drama por esse papel. A Emma Stone em Bugônia, que está ótima também. Rose Byrne de Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, que também é uma das grandes atuações desse ano, femininas. Ganhou o Globo de Ouro. E ganhou o Globo de Ouro. E a Kate Hudson por Song Sung Blue, Um Sonho a Dois, filme que está entrando em cartaz no Brasil nessa semana. Quais são os teus pitacos, Marcelo? Bom, eu não vi o filme esse da Kate Hudson, e dos outros eu acho assim que
quem deveria ganhar é Jessie Buckley, e quem vai ganhar, efetivamente, acredito que seja ela também, que eu acho que é inescapável, assim, eu acho um grande desempenho na temporada, assim. Ela ganhou o Globo de Ouro, né, de atriz em drama, e quem ganhou o Globo de Ouro de musical comédia foi a Rose Byrne, que é uma atriz muito boa também. Nesse filme ela é muito intensa, assim, no papel de uma mãe em crise, à beira de um ataque de nervos, assim. Mas eu acho que o desempenho da Jessie Buckley, ele é muito mais rico, assim, que transita, assim, daquela coisa do sofrimento, da singeleza. Ele tem muito mais nuances. Assim. Não, é incrível. O trabalho dela, assim, de todas essas, eu acho que é o mais vigoroso e delicado ao mesmo tempo, assim, e merecedor de todos os prêmios, assim. Eu concordo contigo, Marcelo. Eu acho que ela é totalmente justa a premiação dela, já foi no Globo de Ouro, e se ela receber o Oscar, que eu acho que vai ser reconhecida, eu acho que é indiscutível ainda. Claro, tem as outras interpretações, da Rose Byrne e da Emma Stone. Emma Stone a gente já falou que também está muito bem no Bugônia, e pode ser um azarão nesse prêmio, mas eu acho que vai ser a Jessie Buckley mesmo. Marcelo, vamos fazer um intervalo rapidinho aqui para tomar um fôlego, e aí na volta a gente vai comentar a última categoria de hoje aqui do Oscar, que a gente vai dar os nossos palpites, que é a de filme internacional, onde a gente está com aquela torcida muito forte pelo Agente Secreto brasileiro do Kleber Mendonça Filho. Já voltamos. A gente está de volta aqui no Cineclube Matinal e passando em revista os principais indicados ao Oscar deste ano. Dia 15 de março saberemos quem vai levar as cobiçadas estatuetas douradas. O Brasil está bem cotado aí em 5 categorias nessa disputa. E nós vamos falar agora de melhor filme internacional. E eu vou dizer aqui quem são os indicados, e o Marcelo vai dar uma comentada aí a respeito desses títulos, e também vamos falar um pouquinho do que a gente acha que vai ganhar. Tem o Agente Secreto, filme do Kleber Mendonça Filho. Temos O Valor Sentimental, filme norueguês do Joachim Trier. Foi Apenas um Acidente, é um filme que está concorrendo pela França, mas todo ambientado e dirigido, todo ambientado no Irã, né, em cenário, né, não foi rodado no Irã, mas ele é todo, né, ambientado nesse país, dirigido por um dos grandes cineastas contemporâneos, que é o iraniano Jafar Panahi. Temos ainda Sirat, da Espanha, do Oliver Laxi, e um filme que está entrando em cartaz nessa semana, um filme destruidor, que é muito difícil de ver, mas que é essencial, é importante que vejamos. É um filme muito bom também. A Voz de Hind Rajab, um filme que é da Tunísia, de Kauter Ben Hania, e que é baseado numa história verídica acontecida em Gaza, envolvendo uma família, especialmente uma menina de 6 anos de idade, sobrevivente de um ataque do exército israelense enquanto viajava com a sua família, tentando abandonar o território. O carro é atacado e ela fica presa, é a única que sobrevive, e ela entra em contato com o pessoal do Crescente Vermelho, né, que é a Cruz Vermelha dos países islâmicos, para tentar ajudá-la e resgatá-la, e começa todo um movimento entre essas pessoas de tentar salvar a vida dessa menina. O filme é e as muito gravações duro. São reais, né? São as do arquivo, Exatamente. do registro real. Assim. O filme é reencenado, né? Essas horas em que duram essa excruciante relação e tentativa de resgatar essa menininha. Os áudios da menina falando, e às vezes os áudios dos atendentes, né, que conversam com ela, são os áudios verídicos. Um filme importantíssimo, como eu disse, está entrando em cartaz essa semana. Marcelo, fala um pouco aí desses 5 títulos, por favor. Essa é uma categoria que está muito... Eu também, nessa época do ano, a gente às vezes não costuma ter visto todos os indicados, mas por uma felicidade, assim, nós já vimos esses 5 filmes. Eu acho uma seleção muito forte, assim, fazia tempo que eu não vi uma seleção tão interessante, assim. Eu acho, assim, de primeira, assim, que o único fora, assim, que eu acho
que seria totalmente fora da curva ganhar, seria o Cerati, esse filme espanhol, que é um filme estranho, sobre um meio psicodélico das raves do Não está falando isso só porque o diretor disse que os brasileiros no não Oscar é só por isso, não é o Emília votariam Pérez até num sapato, né? da temporada. Olha, cara, que declaração do Oliver Lax infeliz. Atraiu ódio, né? Cara, e o filme é muito. Eu acho um filme muito bom. Nós vamos ter a oportunidade, quando o filme entrar em cartaz, de conversarmos sobre ele. Se é que ele vai entrar em cartaz no Brasil, pelo jeito já não vai nem entrar mais em cartaz no Brasil. Só que eu acho que ele é muito, assim, digamos, experimental, meio sensorial demais para ganhar um Oscar, assim, ganhar essa chancela tão importante, assim. Ele tem uma cara muito de filme indie, assim, que eu acho que não condiz, assim, com, digamos, com a relevância que geralmente o Oscar de filme estrangeiro ele chancela tanto a parte artística quanto uma certa relevância política, social dos filmes. Costuma ser assim, não é uma regra. E eu acho que os outros filmes se enquadram nisso, né? De ter essa questão de relevância histórica, política, social. E assim, ó, eu torço, obviamente, para o Agente Secreto. Acho que o filme tem as credenciais, né, das vitórias lá em Cannes, de melhor direção para o Kleber Mendonça, de melhor ator para o Wagner Moura, a vitória do Hugo Wagner no Globo de Ouro. É um filme que chega muito forte. O Valor Sentimental é um filme que também que ele é muito querido, ele tem uma campanha internacional muito efetiva, assim, mas eu não acho assim tanto que ele está figurando. Acho que as chances dele estão mais lá nas categorias de interpretação, que também tem o Stellan Skarsgård e uma atriz coadjuvante também, duas. As duas, né? Uma atriz norueguesa e a Elle Fanning. Elle Fanning. Elle Fanning também concorrendo. Então é o filme que ele está, assim, o fato de ter 8 indicações já dá uma robustez para o filme. Mas eu acho que na categoria em si de filme internacional, eu acho que ele não está com a mesma força, digamos, que o Agente Secreto. Foi apenas um acidente também, foi chancelado em Cannes, né, com a Palma de Ouro, mas eu acho, pelo menos que eu tenha acompanhado e lido nos últimos tempos, ele está perdendo o fôlego, assim, nessa reta final de Oscar. Ele começou como o favorito nessa categoria, mas foi... Bom, e o Globo de Ouro, de novo, as coisas são votações diferentes, mas sim, há uma influência, se influenciam mutuamente. E certamente o fato do Agente Secreto ter recebido o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa, né, que é assim que eles chamam lá no Globo de Ouro, torna o favorito para levar o Oscar de melhor filme internacional. E eu tenho uma percepção, que aí nesse caso é bem pessoal, do filme, que assim, apesar de ele ser um filme muito legal, muito interessante, muito bem feito, ele não traz exatamente um tema novo, porque o cinema iraniano nos últimos anos, os filmes que têm chegado aqui ao Brasil, eles basicamente são monotemáticos nessa questão da repressão e perseguição política. Sempre tem um personagem que é um agente da repressão, do terror do Estado, lá dos ayatolás, e o outro lado, pessoas tentando sobreviver e fugindo desse aparelhamento do religioso, assim, que persegue os opositores. Então, todos os filmes recentes iranianos, os que chegaram nas premiações, eles abordam, com pequenos desvios, esse tema. E eu acho que isso acaba enfraquecendo, para Oscar, eu acho que acaba enfraquecendo um pouco o filme. A voz de Hind Rajab, pelo que eu tenho acompanhado, Roger, ele cresceu muito nesses últimos tempos, assim, na pressão, na badalação dele lá nos Estados Unidos. Ele tem entre os produtores o Brad Pitt, que está empenhado, assim, pelo filme, eu tenho acompanhado, assim, entrevistas, programas de TV, mostrando, recuperando, porque a história real, na época, ela foi muito noticiada na TV lá, nos noticiários, por causa do terror, que foi essa história em Gaza, e eu acho que é um tema muito presente ainda, tá muito vivo ainda na memória das pessoas, e seria uma forma de reacender o interesse, que hoje parece que ficou meio ofuscado lá por todo esse morticínio lá em Gaza, lá. Eu acho que o filme ele acabaria devolvendo essas pessoas um protagonismo que lhes é justo, assim, que para não cair no esquecimento todo esse terror que ainda não acabou lá em Gaza. Então, é um filme lacerante, né? Eu acho que o filme, por mais que a gente queira o Agente Secreto, assim, a voz de Hind Rajab é o tema quente do momento, assim. Então eu acho que a academia pode
pode reconhecer isso, que nem reconheceu ano passado aquele filme palestino, que tratava justamente das ocupações, que também é o tema do momento. Então, eu acho seria. Bom, são 5 filmes. Eu vi também os 5, né, Marcelo? São ótimos. Eu acho ótimos os 5 filmes. Gosto mais de uns do que de outros. Mas, de novo, é o tipo de categoria que eu acho que qualquer um que for premiado vai ser justo. Claro que a gente está torcendo e muito, porque é justo também, não apenas porque é brasileiro, mas o Agente Secreto, ele realmente tem todas as condições de levar o prêmio, mas pode ser ou foi apenas um acidente, pode ser a voz de Hind Rajab, eu acho que são os mais prováveis, são esses 3 mesmo, e para passar a régua, para não, já que falamos, né, de todas essas principais categorias, lembrar que tem essa categoria nova, né, que é o elenco, né, melhor direção de elenco, né, e tem 5 filmes também indicados: Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, O Agente Secreto e Pecadores. Eu acho semelhante um pouco, Marcelo, com a questão da categoria do melhor filme internacional, porque eu acho que realmente os 5 elencos desses filmes são muito bons, de todos esses. Qualquer um que ganhar não vai ser injusto, digamos assim. Mas eu acho que os elencos de Uma Batalha Após a Outra e de O Agente Secreto são os mais interessantes. São os mais originais, que têm atuações mais homogêneas, com atores e atrizes muito diferentes entre si, mas que formam um conjunto que não é homogêneo, mas é interessante, é muito tridimensional. Eu acho que das grandes qualidades do Agente Secreto é esse elenco incrível, com atores profissionais já escalados, assim, veteranos, como o caso do Wagner Moura, por exemplo, e a Maria Fernanda Cândido, mas atores e atrizes como a Tânia Maria, que a senhora faz Dona Sebastiana, que é apesar de já ser uma senhora, é um rosto absolutamente novo pra gente, né? E que ela tá sensacional, tá no mundo inteiro as pessoas estão encantadas com ela. Mas o elenco de Uma Batalha Após a Outra também é impressionante. E, de novo, esse outro, não dá para dizer que é uma zebra, mas que ele corre um pouco por fora, que é o Pecadores. O elenco também é muito bom e talvez a academia queira, são basicamente quase os principais atores são atores e atrizes negros e negras. Há um núcleo ali de uns personagens brancos, mas que também estão muito bem. Então, eu acho que eles podem destacar também o elenco de Pecadores. Mas estou torcendo para Agente Secreto, mas acho que aí vai ser uma batalha após a outra. Eu acho que essa categoria ela vai ser um escape para prêmio de consolação. Então, eu penso que o Pecadores deve levar, porque ele está concorrendo a 16, não vai ganhar melhor filme, não vai ganhar os de elenco, talvez. Então, ele se enquadraria bem por causa disso. É uma diversidade de atores negros de diferentes gerações, de atores de primeiro trabalho, atrizes, atores veteranos como o Delroy Lindo. Delroy Lindo foi indicado ao Oscar, coadjuvante, né? Muito bem lembrado. Ele tem uma miscelânea assim de geracional, assim, de interpretações, de registros, justamente nisso, né? Do filme tem variados registros, tem variados atores em cada um desses segmentos. Uma Batalha Após a Outra tem um trabalho de elenco interessante também nas atrizes que compõem, como eu já falei aqui do Sean Penn e do Benício Del Toro, que também estão excelentes no filme, e o Agente Secreto, obviamente, mas eu acho que é uma categoria feita para dar um prêmio para um dos filmes que podem ficar mais injustiçados, ou Uma Batalha Após a Outra, ou Pecadores. Eu acho que um desses dois é o que vai levar essa categoria aí. Muito bem. Essa, então, foi a edição, né, do achismo aqui do Cineclube Matinal. Nós fizemos as nossas apostas do que a gente gostaria nessas principais categorias do Oscar que levassem a estatueta. Demos as nossas opiniões também, achando o que efetivamente vai ser premiado. E você que está nos assistindo depois pode nos cobrar
o quanto a gente acertou e o quanto a gente errou nas nossas previsões, né? Voltaremos ao assunto até lá, né? E voltaremos ao assunto, que até o 15 de março ainda tem chão por aí, a gente vai falar ainda mais de Oscar. Mas esse, então, foi o podcast do Cineclube Matinal, que é uma realização feita em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e também os Cine Bancários. O programa é gravado no Estúdio Hall, aqui em Porto Alegre, tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, Marcelo Perrone, produção é da Luísa Kiefer, do Felipe Speck, da Laís Escher. Na técnica, hoje temos o Diego Dornelles e fazemos novamente o convite aqui para seguir o perfil do Cineclube Matinal no Spotify e também na Apple Podcasts. Toda quinta-feira, novo episódio para você acompanhar as novidades, as histórias do mundo do cinema e também as premiações. É isso, Marcelo? É isso aí, Roger. Tchau, até a próxima. Até quinta-feira que vem. Tchau!